O episódio de hoje foi insano. Vem comigo ver como que foi a luta épica do nosso sunguinha com o chefe da dungeon. Enquanto o bicho pegava dentro da dungeon, a Yin ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. A cabeça dela voltava direto para a noite anterior, quando viu Sam parado em frente à sala do chefe da masmorra, com uma arma na mão. Ficou entalado. Era esquisito demais. Ela achava isso muito suspeito. Ela não tinha certeza de nada, mas aquela imagem não saía da cabeça. Mesmo assim, ela decide agir. Não dá mais para ficar só esperando. A dungeon está ali na frente. O grupo pode estar em perigo, e ela precisa fazer alguma coisa. Então, antes de entrar, ela pede uma arma para o líder dos mineradores. Só que em vez de uma espada, ele entrega uma picareta. Quebrou o clima total. Ela ainda tenta negociar algo melhor, mas o máximo que oferecem é um pé de cabra ou uma pá. A Yin respira fundo, pega a picareta e segue. Não era o ideal, mas não. Ia ficar parada ali enquanto o mundo desabava lá dentro. Dentro da dungeon, o clima já estava completamente diferente. O grupo de caçadores estava frente a frente com o chefão e seus soldados. E o discurso do Ki-Hun era claro. O trabalho deles era fechar o portão. Mas para isso, precisavam derrotar o monstro que comandava tudo. Ou morrer tentando. O chefão não estava nem aí para a missão dos caçadores. Na cabeça dele, aquilo ali era só um espetáculo. Um show de horror para os próprios soldados se divertirem. Ele queria brincar com os caçadores. Ki-Hun fica pistola. Não era só pela ameaça, era pela arrogância, pela forma como eles estavam sendo tratados como se fossem apenas insetos. Todo mundo sentiu a aura braba do chefão e ficaram em choque, com medo. Só que, no meio de todo mundo, tinha um que estava diferente. Um que não tremia, que estava de boa na nave. Mas o chefe da dungeon reparou. Tinha alguma coisa estranha naquele cara. Ki-Hun ordena que o grupo ataque, mas só a pressão mágica do chefão já era suficiente para travar todo mundo no lugar. Mesmo assim, Ki-Hun foi para cima, sozinho. O chefão ativou uma magia de gravidade e jogou Ki-Hun no chão como se fosse um boneco de pano. Várias vezes. Era tipo Hulk com o Loki. Só que antes do golpe final, Sam entrou em ação e salva ele. Ele não estava ali para intervir, mas Vandal, que a equipe estava correndo risco real, decidiu agir. Pediu permissão a Ki-Hun, que autorizou. Quase implorou por ajuda. Então Sam entrou de vez no combate. E aí, meu amigo, o jogo começou a virar. Sam invocou suas sombras. E a que ele emitiu ali fez todo mundo parar. A galera da equipe de Ki-Hun ficou sem acreditar. Era mana demais para um simples carregador. Do lado de fora, Jinshu chegava ao local. Ele ainda não entendia o que Sam estava fazendo com os mineradores, até que descobre que ele entrou como carregador no time do Ki-Hun. Aí bate aquele alerta. E sem perder tempo, decide entrar também. O chefe dos mineradores comenta com Jinchou que a caçadora, a Yin, tinha feito a mesma pergunta para ele, fazia pouco tempo. E Jinchou acha estranho ela estar ali. Só que, antes de atravessar o portal, sente uma aura pesada, algo forte. Aquele tipo de aura que arrepia até quem já está acostumado com perigo. Jinchou e os outros agentes ficam em choque. A Yin, por outro lado, segue pela dungeon e começa a ver os corpos dos orcs caídos. E não eram poucos. Ela fica chocada. Não fazia sentido a equipe de Ki-Hun ter vencido tantos orcs maiores assim. E se a presença absurda de mana que ela sentiu antes fosse mesmo do chefão? A vida deles estava em risco. Sam continua avançando. O chefe da masmorra estava confiante. Tira sarro da quantidade de soldados que Sam tinha. Disse que era um bando de espantalhos. Mas Sam, frio como sempre, não recua. E ativou uma nova habilidade. Domínio do Monarca. O poder foi surreal. As sombras dele evoluíram de um jeito que até os caçadores mais experientes ficaram sem reação. Nunca tinham sentido uma mana tão ameaçadora em um humano. O chefão ordena que os orcs ataquem. Os orcs começam a cair um por um. Os caçadores não estavam acreditando no que estavam vendo, para não ser pegos pelos ataques do chefe da dungeon. O grupo de caçadores tenta fugir. O chefe da dungeon tenta resistir. Atacou com magia de fogo, com gravidade, destruiu algumas sombras. Mas Sam não deixa barato. Toma uma poção de mana e continua de pé, pronto para mais. Do lado do fora, os sensores registraram a energia. Um dos aliados de Jinshu analisou o portal. Rank A de altíssimo nível, quase Rank S. O combate lá dentro seguia violento. O chefe zombava dizendo que seus soldados eram superiores em tudo. Mas Sam não estava nem aí. Tomou mais uma poção de mana e fez o impensável. Transformou os próprios orcs do inimigo em sombras dele. Sim, o exército inimigo virou aliado. Sam então lança a frase
que muda tudo, vai transformar o próprio chefe da masmorra em sombra também. Nesse momento, o vilão começa a sentir o peso do medo. Manda seus lacaios atacarem com tudo. Ele quer o corpo de Sun como troféu. Enquanto isso, lá fora, Choi descobre que a dungeon está prestes a dar ruim. O risco de dungeon break é real. Se isso acontecer, pode virar um desastre nível Jeju. Ele ordena a convocação de caçadores ranca para cima e, como última opção, considera pedir ajuda de guildas como a Tigre Branco e os Ceifadores, mas ainda acredita que dá para resolver dentro da dungeon. A luta chega num nível insano. Sun e suas sombras estão dominando. Os outros caçadores tentam ajudar, mas o chefão os paralisa com magia. Ele quer que todos assistam. Quer fazer de Sun um exemplo. O chefão tenta envenenar e amaldiçoar Sun, mas nada disso funciona com ele. Sun tem uma passiva que o deixa imune a essas coisas. Sun contra-ataca com suas sombras de mago de fogo. O chefe da dungeon tenta se defender, mas acaba tomando na cara. Ain chega e não entende nada. Ela se encontra com um grupo de caçadores e vê se todos estão bem. E pergunta para eles o que é que estava acontecendo ali. Mas eles também não entendem nada. O chefão fica pistola. Do nada ele fica gigante. Diz que vai esmagar Sun como um inseto e pisa em cima dele. Mas Sun desvia facilmente da pisada. O chefe da dungeon então tenta acabar com tudo, lançando uma explosão de fogo que queima toda a área. Mas Sun sai ileso, contra-ataca e acerta o chefão bem no olho. Blockway Attacks usa correntes para prender o chefão e o derruba no chão. E nesse momento, Jinchal e seus homens entram na sala. A cena que eles veem é inacreditável. Sun domina a luta sozinho. Ain acha estranho o Jinchal também estar ali. Ela diz que Sun não parece ser só um caçador de combate de elite, mas também domina a magia de invocação. Ferido, o chefe ainda tenta resistir, mas Sun finaliza e extrai a sombra dele. O chefão volta à vida, mas agora como sombra. E ele se curva diante de Sun. Sun não lembra do nome do chefão, então ele dá o nome de Tusk, um monstro com rank cavaleiro de elite, mais forte que qualquer outro que Sun tinha até então. E de sobra, ainda consegue aumentar seu exército. Jinchal se aproxima e chama Sun. Ele estava tão focado em coletar as sombras que nem tinha percebido a presença do diretor. Jinchal percebe tudo e diz que ninguém deve contar nada. Que aquela situação é de sigilo máximo. A melhor forma de agradecer a Sun é manter segredo. Ki-hun, ainda se recuperando, agradece em nome de todos do grupo de ataque. E Sun devolve o testamento da maga que o havia entregue antes. Ela não precisava mais daquilo. Ain pensa alto e lança-se Sun. Acha ela esquisita. A maga do time de ataque escuta e pergunta de quem ela está falando. Ain responde que não era nada. Será que ela está gamada no sunguinha? Sim, ou com certeza. No dia seguinte, Choi conversa com o caçador Sun. Ele diz que primeiro Sun salva a guilda Tigre Branco e agora salva a pele da guilda dele também. Diz que Sun é capaz de invocar vários soldados. É rápido como um assassino e além disso tem o poder de controlar monstros mágicos mortos. Esse cara é uma lenda viva. Choi ainda pergunta pro caçador Sun, entre ele e o Sun, quem seria o mais forte. Sun fica nervoso, não sabe o que responder. Em vez de uma resposta direta, ele retruca com outra pergunta. Ele pergunta a Choi se ele estivesse numa dungeon de ranca de alto nível, se ele conseguiria fechar ela sozinho. Choi responde que seria impossível. Conclusão é simples. Ele precisa de Sun ao lado dele. Corta pro Sun encontrado Dino num café. Sun pergunta sobre a parada de virar mestre de guilda. Se o Dino havia se acertado com o pai dele. Dino fica nervoso e diz que precisava falar com Sun sobre isso. Enquanto isso, do lado de fora da Associação dos Caçadores, uma movimentação de repórteres. Um novo nome surge. Lee, um cara que tem tudo e agora também é super-humano. Que episódio épico, meu amigo! E a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e comentar o que achou do nosso mano Sunguinha nessa dungeon. Foi muito easy pra ele, né? Mas o próximo episódio promete. Valeu, fui!